História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de outubro de 1008, morre Dom Mendo Gonçalves, meu 31º avô, 12 vezes meu avô, conde, duque soberano de Portugal, tetravô de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Dom Mendo Gonçalves, conde, duque soberano de Portugal, nasceu em 945 e morreu 1 de outubro de 1008, era filho de Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal e de Dona Eldoara Paz, neto paterno de Hermenegildo Gonçalves, conde de Portugal e de uma Dona Dias, e neto materno de Dom Paio Gonçalves, conde de Deza e de Dona Hermesinda Guterres de Coimbra. Dom Mendo Gonçalves foi, segundo Oliveira Marques, conde, igualmente chamado Duque, Dux, de Portugal, sucessor de Dom Gonçalo Mendes. No parecer do professor Dr. Luís de Melo Vaz de São Peio, que tive a honra de conhecer pessoalmente, Dom Mendo faleceu no ataque viking à Galiza. Para o historiador José Matoso, citado por Oliveira Marques, Dom Mendo Gonçalves foi assassinado, conjetura-se, por infanções, rivais dos condes ou duques portucalenses, surgidos aos fins do século IX e desprovidos de títulos nobiliárquicos. Dom Mendo Gonçalves teria ainda se responsabilizado pela educação do filho de Bermudo II de Leão, Afonso V, o nobre, rei de Leão, que em sua minoridade teve Dom Mendo por regente da coroa. Dom Mendo Gonçalves era filho de Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal, e de Dona Eldoara Paz, cujos avós, por parte de mãe, foram Dom Paio Gonçalves, conde de Deza, e Dona Hermesinda Guterres de Coimbra, avó materna que teve por pais o conde Dom Guterres Mendes e Dona Eldoara Iris de Lugo. Biografia. Dom Mendo Gonçalves aparece pela primeira vez na documentação medieval em 981 confirmando umas doações ao mosteiro do Levão, e a primeira vez com o título de conde em 999. Governou vários territórios, incluindo o Bracarense e a região de Maia em Portugal que seu pai, o conde Dom Gonçalo Mendes, tinha governado anteriormente. Presente assiduamente na corte de Bermudo II de Leão, confirma alguns dos principais atos jurídicos do monarca, como a doação do rei a Sabarico, bispo de Leão, em 991. Dom Mendo Gonçalves teria ainda se responsabilizado pela educação do filho de Bermudo II de Leão, Afonso, o futuro rei Afonso V de 999 até à sua morte, e foi um dos regentes durante a minoridade do infante. Os estados do conde foram atacados em 1002 pelo Abd al-Malik, filho do Almansor, mas um ano depois, em 1003, fez a paz entre Leão e do jovem Emir. O Cálice de São Geraldo. In nomine Domini Menendus Gundi Salvi et tuda domina sum, inscrição existente no Cálice de São Geraldo. Descrição. Prata dourada, cinzelada e estampada, 11 por 7, diâmetro da copa, com 7 cm de diâmetro da base. Datável de entre 1004 a 1008. Inscrição. In nomine Domini Menendus Gundi Salvi et tuda domina sum. Elaborado por Oficina Moçárabe. Localização atual, Museu da Arquidiocese de Braga, Portugal. Peça única das oficinas de orivesaria anteriores ao românico, Oficina Moçárabe, apresenta decoração típica de aculturação árabe cristã. Dom Mendo Gonçalves era neto da condessa Dona Dias e filho do conde Dom Gonçalo Mendes, que encontrou a morte, em 997, resistindo à invasão de Almansor, quando esse atacou Santiago de Compostela. Dom Mendo Gonçalves assumiu o condado de Portugal após a morte de seu pai e casou com Dona Toda, seu nome, Tutadona Muniz de Coimbra, vindo a falecer, provavelmente, 1 de outubro de 1008, combatendo uma incursão viking na Galiza. Veio, o Cálice, a ser conhecido pelo nome do Bispo São Geraldo. Família e descendência. Dom Mendo Gonçalves desposou Tutadona Muniz de Coimbra, Dona Toda, minha 31ª avó, 12 vezes minha avó, filha de Munil Forjás e de Dona Elvira Paz Deza. Dom Mendo Gonçalves e Dona Toda foram os encomendadores que possuíram o célebre Cálice de São Geraldo, peça rara de orivesaria do século XI e que se encontra no Museu da Sé de Braga. Segundo o professor Dr. Luís de Melo Vaz de São Peio, Dom Mendo teria tido por filhos Dona Elvira Mendes, condessa soberana, herdeira do condado portucalense e rainha consorte de Leão, casada em 1014 com Afonso V, rei de Leão e Castela, meus 30 avós, 12 vezes meus avós, e Dom Rodrigo Mendes, meu 30º avô, 6 vezes meu avô, ancestral maternal de Dom Bermudo Pérez de Trava, conde de Trastâmara casado com Dona Urraca Henriques, irmã de Dom Afonso Henriques, meus 27º avós, 5 vezes. Meus avós. Ser
é que esta peça tem de tão excepcional? É a mais antiga peça de ourivesaria destinada ao culto executada em solo português, porque ainda não temos Portugal, estamos a 170 anos da formação de Portugal como nós o entendemos. E seguramente também uma das mais antigas da Península Ibérica. Temos de pensar que estamos nos finais do século X e inícios do século XI, ou seja, ano 1000. E é preciso pensar todas as vicissitudes pelas quais teve de passar uma peça como esta para chegar até nós hoje, até aos nossos dias, 1000 anos depois. Sobretudo tendo em conta que, tratando-se de uma peça de ourivesaria, este tipo de objetos artísticos foram as mais das vezes fundidos, sempre que, sobretudo em períodos de crise, quando havia necessidade de metal precioso. Vendiam-se os anéis. Precisamente, exatamente isso. E, portanto, sempre que havia necessidade de metal precioso, estas peças eram naturalmente as mais sensíveis e as mais suscetíveis de virem a desaparecer. E, na verdade, deste período tão recuado, não temos absolutamente nenhuma outra peça que se possa comparar com esta. Os mais antigos cálices conservados em Portugal, como o cálice de Dom Gueda Mendes, que se encontra no Museu Nacional Machado de Castro, ou o cálice de Dona Dulce, que está no Museu Nacional de Arte Antiga, datam já da segunda metade do século XII, ou seja, peças produzidas 150 a 200 anos depois desta. Quando se fala século X, século XI, é uma bruma, não é? Enfim, na cabeça do comum, dos mortais, e parece que é tudo parecido, 11, 12, mas de facto é a mesma coisa que nós pensamos, a distância que vai entre nós e sei lá, o início do século XX, a Primeira República em Portugal, por exemplo, não é? A distância é essa. Quando este cálice é produzido, os árabes estão na Península Ibérica, dominam a Península Ibérica há 300 anos. Não que dominem todas as partes da Península Ibérica, mas grande parte da Península Ibérica há cerca de 300 anos. Verdade. Desde 711 que os exércitos muçulmanos chegam à Península Ibérica e tomam conta de grande parte do território peninsular. Os cristãos que não se submetem, porque alguns ficam nos territórios dominados por muçulmanos, mas os que não se submetem ficam relegados às áreas, às regiões montanhosas do norte peninsular, em pequenos focos de resistência, e são esses pequenos focos de resistência que, a partir da segunda metade do século VIII, dão origem ao Reino das Astúrias, que no fundo é o ponto de partida para o que virá a ser a reconquista, como nós a conhecemos, que não é mais do que a conquista por parte dos cristãos, novamente de territórios, entretanto, dominados pelos árabes. Essa presença fortíssima dos árabes na península tem reflexos a vários níveis, desde logo ao nível da identidade cultural da Península Ibérica, mesmo entre os cristãos. Aliás, esta assimilação de elementos que são próprios da cultura, inclusive é da língua árabe, por parte dos cristãos, é uma realidade e muito facilitada por uma comunidade particular, que são os moçárabes, que não são árabes, pelo contrário, são cristãos, que vivem entre os árabes, que se mantêm nos territórios dominados pelos muçulmanos e que continuam a praticar a sua fé e a defender a sua cultura. Apesar desse sentido de resistência, que no fundo é uma marca identitária dessa comunidade, a aculturação é inevitável, não é? E estas trocas culturais inevitáveis e muito visíveis ao nível das artes, como é o caso deste cálice. É impossível explicar absolutamente todas as condições históricas que envolvem esta encomenda, mas felizmente na base do cálice temos uma inscrição que nos fala de duas personagens que são os antigos detentores desta peça e, portanto, os seus encomendadores, e que são os condes Mendo Gonçalves e Dona Toda. Dona Toda é um nome fantástico. É fantástico. Como outros nomes deste período que se perderam completamente e que são bastante curiosos. Mendo e Toda são dois exemplos muito claros disso. Este Mendo Gonçalves é conde de Portucale. Nos finais do século X, precisamente, como estava a dizer, entre cerca de 997 e 1008, portanto,
passando este ano 1000, que é um marco psicológico, histórico fundamental, é um período de grandes convulsões em toda a Europa e também no território da Península, um período de grande mudança, de verdadeiro arranque da cristandade ocidental, como diz o Jacques Le Goff. O Conde Mendo encomendou, enfim, como lhe competia, sendo da alta aristocracia, uma peça especial para beber às refeições, é isto? É isto. Então como é que se passa a chamar de São Geraldo? Pois, o certo é que este cálice acaba por se transformar, ou este recipiente, este vaso, digamos assim, acaba por se tornar efetivamente num cálice destinado ao culto, com funções litúrgicas para a celebração eucarística, e provavelmente é nesse momento que ele ganha esta denominação de cálice de São Geraldo, na mesma altura em que certamente é produzida a patena, este pequeno prato, também de prata dourada, que hoje em dia constitui um todo artístico com o cálice, não é? No seu todo funcionavam no contexto da missa, tomando o seu nome do bispo Dom Geraldo, que é quem está à frente dos destinos da Diocese de Braga, 100 anos depois desta peça ter sido produzida. 100 anos depois de Dom Mendo Gonçalves, conde de Portucale, ter encomendado este cálice, a paisagem geopolítica da Península Ibérica já era outra. Em 1071, o Condado de Portucale é absorvido pelo Reino da Galiza. 25 anos depois, em 1096, Afonso VI de Leão e Castela retira de novo à Galiza o antigo território de Portucale, acrescenta-lhe o antigo Condado de Coimbra e dá-o a governar a Dom Henrique, sobrinho da rainha, sua mulher. Dom Henrique era francês, filho segundo dos duques de Borgonha. Nobre guerreiro sem acesso à herança do pai, via assim o seu estatuto fortalecido pelo cargo governativo que lhe era entregue. Dom Henrique serviu lealmente Afonso VI à frente do novo condado portucalense, sem deixar de reforçar a identidade do condado no seio da península. Foi o seu filho, Dom Afonso Henriques, quem se bateu pela efetiva independência de Portugal. Por via da linhagem materna, o encomendador do nosso cálice, Dom Mendo Gonçalves, é tetravô de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal.